Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão das orações de hoje. Agradeço a sua presença. O tema de hoje é: a vida irá preparar armadilhas. O que você deve fazer? O tema foi extraído do livro Vivendo Sem Estresse. Esse livro aqui, sugiro que você leia esse livro, porque ele faz parte do capítulo 5, o último capítulo desse livro, e nesse livro o mestre ensina você a viver uma vida com menos estresse, trabalhando os seus mecanismos de pensamento, as suas formas de pensar, você consegue diminuir bastante o seu estresse. A gente vai dar início à prática das orações. Você que tem o livro de oração pode acompanhar as orações com esse livro, e quem é discípulo de Alcantara e já tem o livro de discípulo pode acompanhar os rituais. A partir de hoje a gente vai fazer uma inovação nas orações de sábado à noite. É incluído o ritual para afastar maus espíritos. Até hoje a gente fazia só a prece da cura, mas a gente vai fazer, a partir de hoje, a oração para exorcizar os maus espíritos. Então, uma novidade, espero que vocês registrem os nomes, os pedidos de oração, para a gente continuar orando aqui hoje e a semana toda para esses pedidos de oração. É muito importante que você registre semanalmente, toda semana você tem que registrar, colocar o seu pedido de oração, deixar ele, as listas ficam em frente ao altar, e a gente aqui no templo ora para esses nomes. E assista a live. É importante que você assista a live, leia os livros, continue o seu aprimoramento espiritual. Vamos dar início agora à prática das orações. Ó Senhor Alcantari, Mestre Ryuho Okawa, Buda primordial do grande universo e Deus Criador, a fonte de todas as vidas. Agradecemos de coração pela grandiosa luz concedida no dia de hoje. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor, concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem a espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro.
sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente ou o futuro. Seus passados já se foram. Ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é a hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver demônio no próximo mundo. Somente o mundo é ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantar, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia. Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia.
e para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Prece da cura. Ó Senhor, El Cantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor. Lamu, Tot, Renchar, Proud, Ofeles, Hermes, Gautama, Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare Healing. El Cantare Healing. Muito obrigado pela orientação. Oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor, dá-me a força para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, El Cantare, não há maus espíritos que se oponham ao Senhor, não há demônios que possam superar a vós. Ó Senhor, estai comigo. Ó Senhor, lutai comigo. Light, cross, El Cantare, fight. Light, cross, El Cantare, fight. Ó Senhor, muito obrigado pela orientação. Ó Ser Cantare, espíritos guias do mundo celestial, muito obrigado pela vossa orientação. Bom, essas foram as orações. Parabéns a todos pela participação. Falaremos agora sobre o tema de hoje. O tema de hoje é A Vida Irá Preparar Armadilhas, o que fazer? Tema extraído do livro Vivendo Sem Estresse, esse livro aqui. A gente vai falar principalmente sobre
a questão da aceitação. A gente conseguir aceitar a nossa vida, aceitar aquilo que a gente não consegue mudar, aceitar o que é inevitável, aceitar muitos dos acontecimentos que acabam ocorrendo na nossa vida. Todos nós, na verdade, a gente quer navegar pela vida de forma calma e tranquila. Instintivamente, a gente quer viver a nossa vida sem nenhum tipo de problema ou preocupação. Se você pudesse escolher 2 tipos de vida, uma vida cheia de problema e preocupação, a outra vida sem nenhuma preocupação, sem nenhum problema, uma brisa constante. Qual tipo de vida que você escolheria? Certamente a vida de brisa constante, a vida sem nenhum problema, sem nenhum tipo de preocupação. Mas o Mestre Okal nos ensina que não existe nenhuma pessoa que fez um plano de vida para só ter felicidade ou para só ficar na boa aqui no plano físico. Porque a nossa vida no mundo espiritual, a nossa vida lá no mundo celestial, ela já é uma vida perfeita. Ela é uma vida em paz. Você não tem corpo físico, você não precisa dormir, não precisa comer, você não toma nenhum tipo de líquido, você só convive com pessoa que você gosta. Lá no mundo espiritual a gente tem uma vida desse tipo. Claro que a gente trabalha, a gente continua estudando, desenvolvendo a nossa alma, porém a gente não tem esse tipo de preocupação que a gente tem aqui no plano físico. Por isso, quando a gente nasce aqui na Terra, nós planejamos uma vida que desafia a nossa alma. Uma vida na qual você seja testado, desafiado constantemente, para que a sua alma possa se desenvolver. Se a gente busca uma vida totalmente perfeita aqui no plano físico, o verdadeiro motivo da nossa vinda aqui à Terra, ele é exterminado. Não tem mais por que vir, se é para só ficar numa boa. A gente tem o nosso karma, a gente tem uma série de questões que a gente tem que resolver. O mestre chama isso do caderno de exercício da vida. Você tem ali uma série de temas que você tem que resolver no seu caderno e isso faz parte do seu plano de vida. A gente nasce, vem ao plano físico para resolver essa série de questões. E dentro dessas questões, dentro desses temas, estão incluídos, inclusive, uma série de desafios, armadilhas das quais você vai acabar caindo. E quando você cai numa armadilha, você cai num buraco, você cai dentro, você se machuca, você se pergunta, por que ninguém me avisou que tinha uma armadilha aí? Por que eu caí nessa armadilha? E o mestre nos ensina que existem muitas armadilhas que elas deveriam estar lá e você não saberia de antemão da existência dessas armadilhas justamente porque você tinha que cair nessa armadilha. Se você soubesse da existência dessa armadilha, então você desviaria dela e não teria o aprendizado necessário de ter caído naquela armadilha. Claro que, se você souber de alguma armadilha de antemão, você tem que desviar. Você não tem que intencionalmente cair, você realmente tem que desviar. Mas existem algumas que a gente não sabia. Tem algumas que você realmente caiu e fazia parte do seu treino da vida, cair naquela armadilha, naquele buraco, ficar lá por um tempo e extrair lições dessa queda. Em algum momento da vida, a gente vai cair nessas armadilhas, elas deveriam estar lá para que a gente ficasse por um tempo lá. Você pode ficar triste, chateado, sozinho, lá no fundo do poço. Mas quando você se sentir nessa situação, pare por um momento. Respire, pare e, se você está num buraco, olha para o céu estrelado. Aproveita as estrelas para você ter um tempo de paz, sem se deixar levar pelo ego, e observe as pessoas que ajudaram você, o tanto de amor que você tem recebido, as situações que você precisa passar, você entender esse tipo de situação. As adversidades, as quedas nessas armadilhas, apresentam a você quem você realmente é. Se você não caísse em armadilhas, se você não fracassasse, você jamais iria se conhecer.
O autoconhecimento ele é muito importante. Um dos objetivos da nossa vida é se conhecer. É conhecer as tendências da sua alma para você poder se melhorar, para você poder ser uma pessoa melhor. Além disso, quando você cai numa armadilha, quando você se dá mal, você fracassa, você erra, você começa também a conhecer o sentimento de outras pessoas. Quando tudo está dando certo na nossa vida, a gente nem se preocupa com o sentimento alheio. Ah, essa pessoa é fraca. Ah, esse aí é fracassado. Isso é burro. Isso, aquilo. Você vira um juiz. Agora, quando você cai também, a dor da queda, as cicatrizes, vão gerar humildade em você. E você vai começar a compreender e entender o sentimento alheio. Por isso, evite se debater se você cair num buraco ou numa armadilha. Observe o céu estrelado, a lua, a noite estrelada. Lembre-se das pessoas que ajudaram você e você acabou não agradecendo ou até mesmo negligenciando ou não deu valor às pessoas que ajudaram a você. E busque chegar nesse estado de tranquilidade, de gratidão e se tornar uno com o universo. Se tornar um cidadão do universo. Sentir essa sensação de união com o todo, com o Deus Criador, o Senhor Alcantara, e com o universo, e aceite a situação. É a partir da aceitação que o seu aprendizado realmente se inicia. A gente aprende com os ensinamentos do Mestre Cal, aprende também no livro Vivendo Sem Estresse, a gente aprende que a gente deve abandonar a autopreservação, que é a vontade de se proteger a todo custo, como se nada de errado ou nada de ruim pudesse acontecer com a gente. Isso é autopreservação. A gente deve abandonar esse sentimento e aceitar que infelicidade ou sofrimento podem acontecer. E que a infelicidade ou sofrimento, elas não existem só para fazer você sofrer. Não é esse o verdadeiro objetivo dessas situações. São problemas, situações que estão preparados para iluminar você, para proporcionar que a sua alma cresça. Essas situações, armadilhas, elas acontecem, faz parte. E se agora você não consegue resolver, com o tempo as situações vão se resolver. Tem situações que levam mais tempo, tem situações que levam menos tempo, mas no final as situações acabam se resolvendo. Todo dia a gente tem medo de uma série de coisas que podem acontecer na nossa vida. E esse medo do futuro é chamado de ansiedade. Nós ficamos receosos com medo do que possa acontecer. O mestre nos ensina que só 1% do que você tem medo realmente acontece. A maior parte do tempo você está com medo ou preocupado por situações que não vão acontecer. Você está perdendo o seu tempo, perdendo energia mental, se desgastando à toa, porque você está com medo de algo que não vai acontecer. Se você tem 100 medos, só um vai acabar acontecendo. 99 você está se preocupando em excesso. Por isso, busque se controlar mais na questão do medo. Busque viver mais agora, ao invés de ficar imaginando o que pode dar errado. Claro que é importante você pensar no que pode dar errado para você se prevenir. O Sêneca, por exemplo, dizia que nós sofremos mais pelo que pensamos do que pelo que realmente acontece. E é verdade, você sofre mais pelo que você pensa e imagina do que pelos fatos em si. Por isso, viva mais agora. A vida ela foi feita para você fazer o que está à sua mão hoje e acumular uma série de dias. Tem um palestrante chamado Les Brown. Les Brown diz que o medo ela é a pior doença do ser humano. O medo ele acaba com a sua saúde, ele acaba com o seu futuro, acaba com os seus relacionamentos. Por isso, evite o medo. Trabalhe a fé para combater o medo. O grande problema de ter medo é o subconsciente acabar atraindo aquilo que você teme. Aquilo que você tem muito medo,
Se você ficar focado nisso, você vai acabar atraindo essa situação para você. E quando você consegue concretizar o medo, se o subconsciente ele concretiza o medo, você confirma ainda mais a sua infelicidade e vira um ciclo vicioso. Por isso, extermine o medo da sua mente. Igual você expurga uma bactéria, um vírus, você tem que tirar essa doença chamada medo da sua mente. Voltando na questão da aceitação, por um momento, pare de tomar decisões no sentido de: será que isso é bom para mim? Será que isso é ruim para mim? Será que isso é certo? Será que estão judiando de mim? Por um momento, pare de tomar essas decisões e aceite a sua vida. Aceite e inicie o aprendizado da sua vida. Por exemplo, quando uma pessoa ela se afoga, quanto mais ela se debate na água, mais ela afunda. Por quê? Como ela está desesperada, ela começa a se debater, ela engole água e acaba afundando. Agora, se ela para de se debater e ela busca ter uma postura tranquila, o corpo dela volta a flutuar e ela não vai afundar. Na nossa vida, a gente deve se comportar dessa forma. Você muitas vezes pode se sentir com uma série de preocupações, problemas, atribulações, dificuldades, e você começa a se debater. Quando você perceber que você está se debatendo, pare. Identifique que você está muito agitado, que você está se debatendo. Pare de se debater, respira, fica calmo e deixa o seu corpo flutuar. Deixa a sua mente voltar no estado de razão e tranquilidade. E aí você começa o seu aprendizado, você começa a buscar resolver os seus problemas. A gente deve aceitar o caderno de exercícios da nossa vida. Os temas que aparecem na nossa vida, ao invés de criar resistência com os temas. Eu não quero resolver isso. Isso aqui, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Bem comigo. Eu não mereço. Quando você tem esse tipo de mentalidade, você está criando resistência com a realidade. Você deve aceitar os problemas e as situações que acontecem. Elas tinham que acontecer dessa forma, é necessário para o meu crescimento. Eu tenho que passar por isso, eu tinha que viver essa situação. Já que eu tenho que viver, eu vou amar essa situação, vou fazer o melhor que eu posso para eu extrair lições dessa situação. Essas lições que você extrai vão ficar com você para toda a eternidade. Muito do que ocorre na nossa vida foi planejado por nós mesmos quando estávamos no mundo celestial. A vida não é a esmo. Você não está correndo aleatoriamente na vida. Muito do que acontece na nossa vida foi sim planejado. Existe um plano maior pelo qual a gente está vivendo hoje. Resumindo o tema de hoje em 10 pontos. Primeiro, não nascemos neste plano físico para levar uma vida perfeita. Como foi falado, a vida nesse plano material exige treinos, temas, desafios. Como dizia Buda Shakyamuni, a vida não é uma série de respostas, a vida é uma série de perguntas. Você resolveu um tema do seu caderno de exercício, vai vir outro, vai vir outro. Faz parte da vida, não lute contra isso, porque isso é, a vida ela é dessa forma. 2. No plano de vida há uma série de temas e desafios que servem como uma lixa para polir a alma. Essa visão mais construtiva das dificuldades. Você está sendo polido, forjado e lapidado dentro das dificuldades. 3. Algumas armadilhas que você caiu eram inevitáveis, porque você tem que aprender algo com a queda. Fracassou, errou, caiu numa armadilha? Não adianta brigar contra a armadilha, ficar irritado, culpar o outro, culpar o mundo. Caiu? Aceite. Pense que você tinha que ter caído mesmo. Aprenda, se levante e saia desse buraco. 4. Se você estiver no fundo do poço, não se agite nem se debata. Fique calmo, agradeça, extraia lições, aprenda e siga em frente. 5. A aceitação é o primeiro passo para o aprendizado. Se a gente cria resistência com tudo e com todos,
então a gente não vai conseguir aprender. Você só vai ficar revoltado a sua vida inteira. Por isso a importância da aceitação. Sexto, apenas 1% dos seus medos irão se concretizar. Não sofra em excesso. Sofremos mais pelo que pensamos do que pelo que realmente acontece. Muito pouco do que você teme vai acontecer. Quando você estiver muito ansioso, preocupado ou agitado, lembre-se disso. Muito pouco do que você teme vai acontecer. Sétimo, o medo é a pior doença do ser humano. O medo é uma doença. Ela acaba com a sua vida. Combata o medo com o poder da fé. Oitavo, se estiver se afogando, não se desespere. Fique calmo e espere o seu corpo flutuar. Nono, aceite que as situações que ocorrem na sua vida são necessárias para o seu crescimento. Décimo, não crie resistência com a sua realidade. Aceite e aprenda com ela. Uma das piores decisões que você pode ter é criar resistência com a realidade. Por que eu? Por que aconteceu isso comigo? Não acredito. Por quê? Você está criando resistência. Você vai se desgastar à toa. Já que aconteceu, aceite aquilo, aprenda com a situação e siga em frente. Esse foi o tema de hoje. Agradeço a sua presença. Um abraço e uma ótima noite.